na primeira quinzena do mês, o mais provável é que ele continue levando toco no resto do mês inteiro, significando que o teu sistema não está operando bem naquele modelo, naquela periodicidade, naquela forma que o modelo está trabalhando. É bem verdade que às vezes a segunda quinzena consegue reverter a sinalização e a forma de operar do mercado. Mas de uma maneira geral, se o teu sistema não está dando certo na primeira quinzena, que usualmente é a primeira quinzena mais direcional e a mais vigorosa e a mais interessante para se operar, não será na continuação dos modelos que ele vai retomar a posição. Tá? Então, é bom dar essa parada, Guesh, para que tu tenha tempo de avaliar e tempo do mercado voltar a operar da forma que o teu sistema funciona. Então, esse é o truque principal. Tá? O participante Alexandre faz uma pergunta muito boa. Você falou que normalmente o trade se especializa em determinado mercado. Você acha possível a pessoa fazer swing trade ou position em ações e day trade em mini índice? Obrigado. É possível, mas é difícil. É possível, mas é difícil. Eu diria que requer anos de prática. Seria basicamente como um sujeito lutar muito bem Aikido, ser um faixa preta de Aikido, faixa preta de 8º grau de Aikido, que seria uma operação de position, mesmo swing trade de ações, e o sujeito conseguir ser faixa preta em jiu-jitsu, que seria as operações de mini índice. Dá para chegar à faixa preta nessas duas artes marciais? Dá. Mas vai levar muito tempo. Vai levar muito tempo e vai ser difícil. Não vai ser algo muito fácil. Tá? Bom, eu vou parar de responder um pouquinho as perguntas para que eu possa continuar aqui a nossa conversa. Participante Moacir Lamour, boa noite, tá? Mas sempre prazer estar ouvindo você. Gostaria de saber como se opera quando o Ibov fica cortando a média móvel de 21, o que o Ibov está fazendo agora? Compra no suporte, eu vendo na assistência, obrigado. Moacir, logo em seguida eu vou apresentar um modelo para vocês, vai ficar muito fácil para vocês entenderem sistemas de day trade e de swing trade, tá? Vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem. Tá, então assim, ó, eu vou entrar já nos sistemas que automaticamente já vai responder 450 mil dúvidas de vocês. Mas antes de entrar nos sistemas, eu preciso que vocês entendam o cálculo do risco e do manejo de risco e também o cálculo do ganho, obviamente. Tá? Muito bem. Agora nós vamos conversar a coisa interessante. Tá? Primeiro, quantas vezes vocês olham o mercado no índice futuro em que a abertura fica no mesmo valor do preço de fechamento ou muito próxima do preço de fechamento? Vocês já pararam para olhar isso? Olhem o gráfico diário do índice futuro e daí vocês vejam a posição do preço de abertura e a posição do preço de fechamento. E vejam se elas são próximas ou se usualmente elas são longas, se são barras mais longas. Observe a quantidade de dias em que existe um corpo muito amplo, um corpo gordo, um corpo bem elevado, com uma amplitude muito interessante. Observem. E pensem, se a gente conseguisse capturar uma parte desse corpo, uma boa parte desse corpo, se nós teríamos um modelo que daria um belo de um lucro. Tá? É isso que eu quero apresentar para vocês. Como capturar o corpo inteiro de um candle. Como pegar o corpo inteiro de um candle diário no índice futuro. Porque, nota, se a gente leva 30 cestas no jogo de basquete, em que o outro time fez cada cesta 2 pontos, e a gente fez 25 cestas, mas as nossas cestas foram de 3 pontos, quem é que ganhou o jogo? A gente, né? Legal. Eu quero que vocês guardem bem esse conceito. Quando ganhar muito mais do que quando perder. Guardem esse conceito, que é o conceito de 2 cestas, cesta de 2 pontos, cesta de 3 pontos.
Esse conceito é o conceito fundamental para operações no índice futuro. Também fundamental para operações com ações, mas fundamental para o índice futuro. Notem, esse sujeito é um cara brilhante. Olha a frase dele. Errei mais de 9.000 cestas. Perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida eu fui encarregado de jogar a bola que ia vencer o jogo e eu errei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em toda a minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Uma frase do Michael Jordan, o maior jogador de basquete que existiu em toda a história. Esse cara é brilhante. E observa por que ele é brilhante. Ele é brilhante porque ele não tem erro, ele não tem medo de falhar, ele não tem medo de estopar uma operação, ele faz a operação, se der o stop, aquilo não abala ele está pronto para jogar de novo a próxima sexta sem carga emocional em cima. Beleza. Aqui é a frase mais importante. Quando errar, perder pouco. Quando acertar, ganhar muito. Se tu manter um modelo assim, seja qual for o sinal de entrada, o sinal de entrada que você quiser utilizar, se você usar isso, enorme probabilidade desse modelo dar lucro. Tá? Enorme probabilidade. Muito bem. Agora, a gente precisa entender que a abertura do dia de hoje, normalmente, ela está, ou na maior parte das vezes, ou ela está perto da máxima do dia, ou ela está perto da mínima do dia. Observe o gráfico diário, olha aqui. Observem, abertura perto da máxima, perto da máxima, perto da mínima, perto da máxima, perto da mínima, perto da máxima, perto da mínima, perto da mínima, perto da máxima, perto da máxima, perto da mínima, perto da mínima. Aqui em vermelho vocês podem ver todos os dias em que o mercado não se deslocou nem muito para cima nem muito para baixo. Vejam, uma estrela, outra estrela, outra estrela, outra estrela, outra estrela, outra estrela, outra estrela, mais uma estrela. Mas vejam que são poucos dias, na verdade, que formam esses dias sem movimentação direcional. Todos os outros dias acontece uma belíssima movimentação direcional. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha esse ponto. Olha essa abertura na máxima do dia. Olha essa abertura na mínima, abertura na mínima, abertura na máxima, abertura na máxima, abertura na máxima, abertura na máxima. Olha essa abertura na máxima, abertura na máxima. Mais uma abertura na máxima. Outra abertura na máxima. Olha essa abertura na mínima. Por que eu estou chamando a atenção de forma tão gritante para vocês isso? Para que vocês entendam que um bom trader de futuro vai estar extremamente atento às aberturas do mercado e muitas vezes vai montar operações logo no início do dia, para vender no final do dia ou para recomprar no final do dia. Certo? Muito bem. Então nós vamos lá agora. Tá? Vamos lá agora exatamente no modelo. Tá? Existem dias dentro do mini índice que são perfeitos para serem operados. E existem dias que são péssimos para serem operados. Péssimos, horríveis. O que tu tentar vai dar nhaca. Tá? Hoje, então, eu estou tentando mostrar para vocês, se eu conseguir ensinar para vocês o dia que vocês não devem operar no índice futuro, eu já estou feliz. Tá? Porque se vocês se afastarem desses dias, e se nesses dias vocês não operarem, isso já vai melhorar muito o desempenho de vocês, isso já vai melhorar muito a capacidade de vocês operarem dentro do mercado. Tá? Então, qual é o dia que nós realmente não podemos operar? Qual é o dia que nós não podemos operar dentro do índice futuro? Quando nós não tivermos gap. Eu vou repetir. Quando nós não tivermos um gap, seja um gap de alta ou seja um gap de baixa, na virada de um dia para o outro, esse é um dia que nós idealmente deveríamos nos afastar do mercado e não operar o índice naquele dia. Então,
Para mim, se a diferença do preço de abertura de hoje para o fechamento de ontem for menor que 100 pontos, eu não opero naquele dia. Índice futuro. Seja o mini índice ou seja o índice cheio. Tá? Me afasto do mercado naquele dia. Por quê? Porque é um dia que está equilibrado. E em um dia equilibrado, não existe uma força direcional dominante. E se não existe uma força direcional dominante, eu não quero me meter. Eu quero entrar num dia em que eu tenha uma movimentação direcional. Certo? Um dia que eu tenha uma movimentação direcional para aquele movimento, para aquela força presente. Essa frase do Musashi é uma frase muitíssimo importante para os traders. Ok? Se vocês puderem estudar a sistemática, a ética e a ideologia dos samurais, vocês melhorarão muito a capacidade de trading de vocês. Porque um samurai seria um excelente trader nos dias de hoje. Olha o que o Musashi falou. Todas as coisas têm um tempo para subida e um tempo para descida. E você deve ser capaz de discernir isso. Ele falava isso para os samurais. Muito bem. Observem. Este aqui é um dia que não é bom de operar. Índice futuro. Por que não é bom? Pô, Alexandre, teve uma variação enorme para cima, uma variação enorme para baixo. Mas esse é um dia em que ele está equilibrado. A abertura de hoje, esse é o gráfico de 5 minutos, a abertura de hoje está a menos de 100 pontos do fechamento de ontem. Não ocorreu um gap, não aconteceu um desequilíbrio, não existe uma força dominante dentro deste mercado. As duas forças estão empatadas. Esse é o tipo de dia que a gente não vai fazer day trade, que a gente não vai operar o índice futuro, que a gente vai se afastar do índice. Por quê? É um empate técnico. É um empate técnico e é melhor tu não te meter no meio, porque senão tu não vai conseguir tirar bom proveito disso. Observem que aqui a gente tem o ponto de pivô do dia funcionando exatamente como metade do dia. Vejam, se afastou, recua. Se afastou para baixo, volta. Se afastou para cima, volta. Se afastou para baixo, volta. Quem quiser estudar um pouquinho mais de ponto de pivô, tem uma palestra gratuita ali no site sobre que eu montei uma estratégia em cima de pontos de pivô. É uma ferramenta muito interessante para day traders, mas nós não vamos explorar ela muito mais aqui, apenas para referendar que nesses dias de equilíbrio, o ponto de pivô vai servir de ímã, ele vai puxar o preço de volta para ele e não vai deixar que o preço se afaste muito. Nesses dias em que tu não tem uma força direcional, uma força dominante dentro do mercado. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir falando. Observem, uma outra coisa que é extremamente frequente. Nestes dias em que a abertura e o fechamento estão muito próximos um do outro, esse é um dia ruim para ser operado. Mas o dia seguinte provavelmente será um belíssimo dia. Se vocês olharem, usualmente, depois de uma estrela, nós temos um dia direcional forte. Depois de uma estrela, um dia direcional forte. Depois de uma estrela, um dia direcional forte. Isso é que o Larry Williams chama de blast off. Tá? Então, olha aqui, ó. Estrela, dia forte, direcional. Estrela, dia forte. Estrela, dia forte, direcional. Estrela, dia forte, direcional. O que a gente espera para o dia seguinte aqui? Após essa estrelinha? Um dia direcional forte. Então, estrelas usualmente preconizam dias direcionais fortes para o dia seguinte. A gente tem que estar atento a isso. Ok? Observem o gráfico do índice futuro. Vocês vão perceber que normalmente existe uma época do mês em que os candles são mais amplos. Existe uma época do mês em que os candles são mais estreitos. Se vocês olharem rapidamente o gráfico diário do índice futuro, vocês vão ver que a metade do mês, ó, entre o dia 13, 14 e 15, as estrelas acontecem com maior frequência. Estrelas na metade do mês, 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 estrelas na metade do mês. Então, a metade do mês, usualmente, são os dias em que há a maior probabilidade do mercado ficar de lado
montando pequenas estrelinhas e não são dias muito legais para você estar operando. Enquanto que os últimos dias de cada mês e os primeiros dias de cada mês, nós estamos hoje no dia 28 de março, próximo do final do mês, esses dias são os fortemente direcionais. Estes são os melhores dias para se operar. Então, os últimos dias e os primeiros dias de cada mês, nós vamos ver barras grandes, amplas. Esses são os dias que são mais atraentes. Esses são os dias classicamente direcionais dentro do mercado. É muito difícil nós vermos estrelas se formando nos últimos dias do mês, ou mesmo nos primeiros dias do mês. É mais frequente realmente naquela metade do mês, certo? Muito bem. Então, pergunta do participante Tony Gil. Qualquer gap ou a partir de um valor percentual de gap? 100 pontos. Eu uso 100 pontos, Tony. Gap para mim é mais de 100 pontos em relação ao fechamento de ontem. Abriu 100 pontos acima, já dá para operar. Abriu 100 pontos abaixo, já dá para operar. Menos que isso, não. Ok? Hoje, abriu 100 gap. Hoje é um dia que eu não poderia operar pelo meu modelo. Tá? Não poderia operar pelo modelo. O único cenário que poderia ter me... E eu não operei. O único cenário que poderia ter me dito, Alexandre, dá para fazer uma operação direcional hoje porque é final de mês. Por esse motivo, eu até poderia ter feito o meu trade direcional, mas eu não fiz. Não fiz porque hoje não teve gap. E eu fiquei de fora. Tá? Apesar de uma bela movimentação, eu decidi ficar de fora. Tá? Muito bem. O participante Alexandre coloca um livro de 5 anéis do Miyamoto Musashi. É excepcional. Muito bom. Participante Tempestade. Você se refere a 100 pontos apenas de um dia para o outro determinar um gap? Sim. Eu vou colocar aqui o gráfico. Ó. Por exemplo, vou aproximar o gráfico do índice futuro, o INJ12, que é o mini índice. O índice futuro é o gráfico do índice cheio. O INJ12 é o gráfico do mini índice. Tá? Olha ali, ó. Então observa, o fechamento de ontem foi aqui. A abertura de hoje foi aqui. A gente teve uma diferença de, vamos lá, 5 pontos. Isso aqui não teve gap. Vamos olhar o dia prévio? Dia prévio. Vamos lá. Dia prévio. Ó. A diferença do preço de fechamento para a abertura aqui foi de 200 pontos. Esse é um gap operável. Esse é um gap operável. Tá? Participante Alfredo. Stormer, se essa ausência de gap for num dia de payroll, você também não operaria? Alfredo? Sim, eu evito operar. Mesmo que tenha payroll, ou mesmo que tenha outras importantes digamos assim, situações acontecendo, eu evito operar porque eu estou vendo que aquele mercado não está clara a direção do mercado. O mercado não tem uma força dominante e por isso eu me afasto daquele mercado. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Olha só. O dia clássico direcional, é aí que nós vamos fazer dinheiro. É nesses dias que nós vamos fazer muito dinheiro. Esse é o dia em que a gente realmente vai fazer uma operação e a gente vai botar muita grana no bolso. E essa grana no bolso é que vai pagar por todos os outros stopzinhos dos dias que não forem direcionais e que a gente vai estar operando também. Certo? Então a gente precisa procurar uma forma de localizar o dia direcional. Participante Ronaldo. Stormer, no gap de 100 pontos para baixo não significa que você vai operar na venda, né? Você espera o fechamento da primeira hora, abraços. Não, Ronaldo. Não significa que eu vá operar na venda. Tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é um dia direcional. Olha esse gap de abertura aqui. E olha como esse dia evoluiu direcional para alta. Muito bonito. Esse é o dia para fazer muito dinheiro. Esse é o dia para o cara operar. Esse é o dia para ele fazer trade. Não é o outro. Não é o outro. Não é hoje. Hoje não era para mim. Para mim não era. Ah, mas hoje foi direcional. Tá, tudo bem. Não estou te dando um modelo que vai ter 100% de acerto. O que eu estou te dando é um modelo que, quando ele aparecer, existe uma enorme probabilidade de que vá funcionar a coisa. Pode
Hoje teria funcionado o modelo direcional? Teria. Depois eu vou mostrar por quê. Mas não era a situação perfeita. E se não era a situação perfeita, não faz. Não faz. Por quê? Porque querer ultrapassar em dia de chuva, com um pneu furado, de noite, um farol só funcionando, tu tá com um óculos quebrado e tem 3 caminhões na tua frente e tu tá numa estrada que tem só uma via e ainda uma montanha. E tu tá com um carro 1.0 subindo a lomba. Não funciona. A gente vai querer ultrapassar em dia seco, tranquilo. Tu tá com um carro 2.0 turbo, é um caminhãozinho, na verdade é uma carrocinha que está na tua frente, é uma estrada reta. É aí que tu ultrapassa. Aqui, isso aqui, vejam, marquem isso aqui. Isso aqui é dia de sol no mercado. Isso aqui é dia de sol no mercado. Não é o outro. Não é hoje. Hoje não foi dia de sol no mercado. Deu para ganhar dinheiro no mercado, para quem operou? Deu. Mas não foi mumuzinho. Não foi. Por impressionante que pareça, não foi. Não seria tranquila a operação. Essa é uma operação tranquila. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho qual que é o ponto de entrada, qual que é o stop e qual que é o alvo. Não se preocupem, eu vou falar tudo literal. Olha aqui, ó. Esse é outro dia direcional fantástico. Se tu capturar um dia desses, em que tu compra abertura e vende fechamento, acabou! Tu fez seu mês. E eu vou ensinar exatamente como fazer isso para vocês daqui a 5 minutos. Tá? Mas aqui, ó, vejam que foram 2 gaps de alta, né? E 2 movimentações de alta muito, muito fortes, né? Beleza. Vamos lá. Eu vou mostrar agora como é que eu decido qual direção, se vai fechar o gap ou não. Tá? Vamos lá. Após um gap de alta, pessoal, após um gap de alta, o mercado ele só tem 2 simetrias possíveis. Ou ele dá uma explodida para cima e sobe, 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 feito uma gazela enlouquecida no cimo e vai fechar lá perto da máxima, que nem foram os 2 exemplos prévios que eu mostrei para vocês. Ou este gap de alta marca, na abertura, marca o topo do mercado e o mercado vai afundar, afundar, afundar e vai afundar o dia inteiro e vai fechar perto da mínima. Eu vou repetir, porque essa frase é absurdamente importante. Quando nós temos um gap dentro do índice futuro, este gap, certo? Gap de alta, ele só pode ter 2 destinos. Ou o fechamento vai ser na máxima do dia, ou o fechamento vai ser na mínima do dia. Ok? É extremamente raro nós termos um gap e o fechamento for no mesmo ponto da abertura. Até acontece, porque são aquelas estrelas, bebês abandonados. Mas é extremamente raro. Certo? Muito bem. Muito bem. Participante Paulo. Stomer, em dias direcionais, muitos day traders cumprem sua meta bem cedo. Alguns especialistas aconselham a fechar tudo e ir para a praia, mas ele conseguiu cedo porque o dia estava bom. Não devem então explorar mais esse dia? Paulo, o modelo que eu vou mostrar para ti vai te deixar comprado ou vendido o dia inteiro. Até o fechamento. Para pegar todo o movimento. Para pegar tudo. Botar tudo. Tudo isso aqui é meu. Peguei todo o movimento. Vou mostrar como é que a gente faz isso. Calma. Não se preocupem. Tá? Já em seguida eu mostro para vocês. Então assim, depois de um gap de alta, automaticamente tu já espera. Ou vai ter forte alta hoje, ou vai ter forte baixa. Beleza. Olha só. Aqui a gente tem um exemplo de gap de alta, abertura, e veja como a abertura marca literalmente a máxima do dia e a gente fecha próximo da mínima do dia. Então o sujeito que fez a venda aqui e recompra aqui, esse é o sujeito feliz. E eu quero ensinar para vocês hoje como é que a gente faz isso. Essa é a minha proposição. Tá? Ok. Vamos lá. Então, eu considero, só para a gente recapitular, eu vou operar só dias que eu tiver um gap ou de alta ou de baixa no índice futuro. Eu quero que esse gap seja maior que 100 pontos. Todo mundo comigo? Depois de um gap com mais de 100 pontos, eu só posso ter 4 situações possíveis. Depois dos gaps de alta, ou eu tenho este recuo,
ou eu tenho um gap de alta e de posterior forte movimentação altista. Ou se eu tiver um gap de baixa, tenho gap de baixa e a abertura é a máxima do dia e fecha na mínima do dia. Ou tenho um gap de baixa e fecha na máxima do dia. Esse aqui, inclusive, é o mais gostoso de todos os trades. Esse aqui. Em que tu abre um gap de baixa e tu consegue fechar na máxima do dia. Eu vou mostrar depois como é que a gente faz essa entrada. Logo em seguidinha. Segurem um pouquinho mais que a gente já chega lá. Muito bem. Quantas vezes por mês nós teremos um dia desses? Claramente direcional. Quantos? Em média, 3, 5 dias num bom mês. Tá? Mas se a gente pegar esses 5 dias no mês, acabou, está feito o nosso mês. Ganhamos nosso mês enquanto day traders. Tá? Muito bem. Então nós vamos modelar um sistema em que a gente vai ter um elevado ganho com stop curto. Ok? Elevado ganho com stop curto. E nosso nível de acerto não vai ser tão importante assim. Por quê? Porque o nosso stop é curto. E se eu pegar um dia daqueles em que eu capturei toda a alta, só naquele dia eu levei uns 1.800 pontos. E quando eu sou estopado eu perco 300, 400. Como é que eu faço isso? Como eu já mencionei para vocês, muitas vezes a abertura vai em gap ou vai marcar máximo ou a mínima do dia. Beleza. Então quando eu tenho gap maior que 100 pontos, eu olho o gráfico de 5 minutos. 5 minutos. Marco a máxima e a mínima dos primeiros 5 minutos do índice futuro. Ok? Se abrir um gap de baixa, eu marco a máxima e a mínima dos 5 minutos. Rompeu a máxima dos 5 minutos, eu entro comprando stop na mínima. Se tudo correr bem, eu vou vender esse papel no fechamento. Porque aí vai acontecer aquela movimentação que eu mostrei para vocês. A abertura é a mínima do dia e o fechamento é a máxima do dia. E olha como o stop é curto. É a mínima dos 5 minutos, cara. Se abre num gap de alta e rompe a máxima dos primeiros 5 minutos, eu compro stop na mínima dos 5 minutos. Para levar a operação até o final do dia. Se tudo correr às mil maravilhas. Ok? Abre num gap de alta. Mínima de 5 minutos é perdida. Enfio na venda. Stop acima da máxima de 5 minutos. Para levar a operação. Ah, mas um stop tão curto assim, tu não vai ser violinado com muita frequência, tu não vai ser estopado com... Não. Não vai. Isso é que é o mais legal de tudo. Olha ali, ó. Observem esse trade que eu fiz. Gap de alta. Aqui é 5 minutos. O ponto de entrada. O stop. O stop fica aqui. Eu calculo esse stop pelo meu manejo de risco. Então essa distância aqui vai ter um stop em pontos e eu posso calcular quanto que eu posso estar entrando. Usualmente eu trabalho sempre com a mesma quantidade de contratos. Mas aí feita a entrada, olha onde é que eu saio. Estão entendendo a ideia? Mesmo hoje, que foi um dia não direcional, mesmo hoje, que foi um dia não, teoricamente, que eu não teria feito a operação, se eu tivesse feito essa operação hoje, como é que ela teria evoluído hoje? Olha ali, ó, a perda da mínima dos primeiros 5 minutos. Olha onde é que ele fez a venda. Aqui, ó. Onde é que está o stop? Acima dessa máxima. Ó, teria vendido aqui, estaria recomprando no fechamento. Belo trade. Mas não, eu não fiz esse trade. Por quê? Porque eu não tinha o gap. Se tivesse gap, eu teria feito. Mas não fiz. Tá? Voltando para cá. Mas o modelo que eu uso, pessoal, ele tem um truquezinho a mais. Além disso que eu estou mostrando para vocês. Tá? Porque observa aqui, ó. Vou botar uns outros exemplos. Tá? Ó.
Vamos lá. Mais um exemplo. Aqui a gente tem gráfico de 5 minutos do índice futuro. Está lá os 5 minutos. Ó. Se perder, abre um gap de alta. Se perder essa mínima é venda, se romper essa máxima é compra. Por enquanto nada, venda. Acabei de executar a venda. Então eu estou vendendo em 67.740 pontos. Meu stop acima de 67.910 pontos. Aqui é um stop, então, se a gente for contar em termos de pontos, um stop de 155 pontos. Beleza. Olha lá. E agora eu vou levar a operação até o final do dia. Ó. Olha que tesão inenarrável. É impossível tu comentar o tesão que um trader tem quando faz essa movimentação e captura isso aqui, ó. Isso aqui, ó. O cara fez a venda aqui, pelo modelo, e recompra aqui, ó. 515 pontinhos. Pá! Show! Show! Vamos ver outros exemplos? Nem sempre o mercado vai ser tão direcional quanto esse dia. Nem sempre. Tá? E é por isso que eu tenho um stop que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um outro sistema de stop, tá? Que vai ser bem importante ser mencionado. Ó, aqui é mais um trade, ó, na compra. Ó. 5 minutos. Gap de baixa. Comprou 67.918. Se levou até o final do dia, então o lucro não foi tão grande porque deu essa corrigida. Então o cara conseguiu vender aonde? O cara conseguiu vender só com 227 pontos. Se ele usou um stop móvel, que eu vou apresentar para vocês logo em seguida, ele saiu antes. Mas eu já chego lá. Primeiro eu quero que vocês entendam o ponto de entrada. Ó. Aqui. Vamos olhar esse dia. Eu vou falar depois dos dias mais difíceis, dos dias mais complicados. Primeiro eu quero mostrar os dias fáceis. Os dias melzinho na chupeta, como se fala. Aqui foi um melzinho na chupeta, ó. E aqui ele foi estopado. Porque ele fez a compra. Claro que fez a compra. Olha só. Ele fez primeiro uma venda aqui, ó. Deixa eu entrar aqui que esse exemplo está muito importante. E eu fiz esses trades aí, ó. Aqui eu fiz a venda, ó. Nesse candle eu fiz a venda. Bem aqui. Dia 3 de março. E aí botei meu stop da venda acima da máxima dos 5 minutos. Aí o papel faz isso. O índice futuro faz isso. E aqui ele me estopa. E sabe o que eu fiz aqui? Não só eu estopei, como eu dobrei na compra. O sinal de entrada não é vou comprar toda vez que tiver um gap de alta e romper a máxima dos 5 minutos. E o sinal de venda não é